E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, sobrenaturais, de sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos, demônios, saíam. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, conferencistas que existem hoje, é a mesma coisa, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os quais, os que faziam isto, eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes, filhos de pastores, homens carnais. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, o apóstolo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa, levaram uma surra do diabo. Foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente as suas falhas. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Com estas palavras e esta leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, eu quero abraçar a grande família de Deus que voltam a formar conosco neste dia 4, a maior cadeia de preces do rádio brasileiro e de toda a região metropolitana de Salvador, através da Rádio Cruzeiro da Bahia e também através da 98.3 e da Rádio A Voz da Bênção. Bom dia, Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, que tem a missão, que tem o ministério, que tem a autoridade e a unção para anunciar Jesus, o Cordeiro ressurreto, o Filho da Virgem Maria. É gostoso, não é? Levantar pela manhã em uma terça-feira, olhar para este céu lindo e dizer bem alto e bem forte: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Aelso Costa Santos, nosso diretor administrativo executivo, também já está dizendo bom dia, Espírito Santo. Claudete Aparecida da Silva, lá da cidade de Juiz de Fora, também está gritando dentro de sua casa: bom dia, Espírito Santo. Elionai Coelho dos Santos,
também já levantou. Floriana da Silva também está dizendo bom dia, Espírito Santo. Até Soraya Souza Rodrigues já levantou e já está dizendo bom dia, Espírito Santo. Irmãos, quem começa o dia dizendo bom dia, Espírito Santo, o dia será diferenciado. O dia será abençoado. Abraão, o pai da fé, foi chamado de amigo de Deus. E nós somos amigos do amigo Espírito Santo. Vocês que me ouvem pela 98.3 Gospel, pode dizer aí dentro do seu apartamento, na portaria do prédio, dentro da casa de farinhas, no barco de pescaria, aí na plataforma de petróleo, pode gritar mesmo. Bom dia, Espírito Santo. Vocês que me ouvem pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN em Rio Grande do Norte, Natal, vocês que me ouvem também pela rádio de Rede Dias Dávila, pela Rede Ide Ensinar e grite bem alto, bem forte, para o diabo levar um susto. Vamos dar um susto no cão, dizendo bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. De Silvano e Máximo já chegou Maristela Ambar, Zumora, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, por que não dizer é a Universidade da Fé, e o diretor é o meu amigo Espírito Santo da Verdade. Aqui não é ecumenismo, aqui é mais do que ecumenismo, aqui é a voz da profecia. Por que não dizer, como dizia Doriel de Oliveira, a prece poderosa chegou. E também meu amigo Epifânio de Almeida, ele dizia, a prece poderosa está em Salvador. Década de 70, os grandes líderes usavam este tema, a prece poderosa. Não era uma reza fraca, não era uma ladainha, não era uma novena, era mais do que isto, era uma oração com autoridade vinda de Deus para vencer o mal. Pastora Maria Catarina também já está dizendo bom dia, Espírito Santo. Lívia Santos, olha, irmãos, nós vivemos aí um final de semana muito abençoado. Eu falo com muito prazer, eu falo com sabor de mel. Por que, missionário? Tanto sabor de mel assim, porque foi um domingo poderoso, rapaz. Dia 2, a catedral estava perfumada. Muita gente estreando roupa nova, o povo está prosperando. Muita gente feliz, cantando, louvando. A palavra foi pregada, se não me engano, foi capítulo 24 ou 25 de Mateus, falamos sobre a figueira, a maior parábola contada por Jesus para os nossos dias. Porque Jesus sempre falava através de parábolas. Mas ele falou uma parábola para os dias do Daniel, para os dias da Maria Catarina, do Rogério, da Marisete, da Lívia, para os nossos dias. Ele falou que a figueira iria florescer
e nesta geração da figueira florescer, ele viria e aconteceria o que ele falou no sermão profético. A figueira florescerá. E a figueira floresceu no ano de 1948, naquele momento lá na ONU, em que Oswaldo Aranha deu o voto Minerva estabelecendo o Estado Novo de Israel. Ali começa uma história, a maior parábola de Jesus para os nossos dias. Ninguém fala desta parábola. Falam de outras parábolas, mas esta é para quem entende de escatologia. O que é escatologia, missionário? A doutrina das últimas coisas. Isto é importante falar, porque é nesta geração da figueira que o Senhor arrebatará a igreja. Ele falou sobre esta geração. Pode ser uma geração de 70 anos, de 40 anos, aliás, 70 anos ou 120 anos. Neste período de 1948 em diante, contando aí contando esta geração de 120, nós temos apenas pouco mais de 40 anos para cumprir esta grande e poderosa profecia, porque a figueira já floresceu e o verão, espiritualmente falando, já está batendo em nossa porta. Dalva Rodrigues, Tercília Ferreira. Quem tem a unção e o conhecimento dos céus, algo incomparável e sobrenatural, informa pastor Rogério, diretamente de Brasília. Jair Francisco, Deus te abençoe, vaso de ouro. Então, irmãos, leiam, medite, a figueira florescerá, porque está próximo o verão. A maior parábola transmitida por Jesus no ano 32 da era cristã, nas estradas poeirentas da velha Palestina. Deus abençoe a grande família espírita, família católica, família evangélica, que estão participando do programa Bom Dia Espírito Santo. Deus abençoe todas as pessoas que têm comunicado comigo através do 99 711 7881. É o Telebênção, é o Telezap, é o celular. Conte a bênção, irmãos. Conte a bênção, irmão. Sim. Às vezes você tem uma bênção para contar. Às vezes você tem um sonho que te deixou confuso ou confusa, porque foi um sonho maligno, satânico, diabólico. Conte para mim o seu sonho e eu te darei a interpretação com muita certeza. Existem sonhos que não deixam a pessoa dormir, como foi o sonho que teve Faraó, e José resolveu o problema de Faraó, trazendo-lhe a revelação das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas de milho cheia e as 7 espigas
de milho que não tinha grãos. Faça como fez Daniel, o revelador também do Antigo Testamento, que revelou a Nabucodonosor o sonho que ele havia tido e deixado perturbado. Deus me deu o dom de dar a interpretação de sonhos pela Bíblia, pela visão espiritual. São dons natos de evidência que Deus dá a quem Ele queira dar para a edificação do corpo de Cristo. Será que vocês entendem? Cada um na vocação que foi chamado, cada um no chamado específico de Deus. Mande para mim a sua mensagem, o sonho complicado. Estes dias eu recebi da cidade do Chile, do México também, pessoas pedindo a interpretação. Não importa se você está na África, na Ásia, no Brasil, se esta mensagem está chegando a você e você tem tido sonhos malignos, diabólicos, 71 é o telefone, 99-711-7881. Tá bem? Mande digitada a mensagem para que eu possa ler, entender, orar e te trazer a revelação, a visão, o conselho de Deus através da instrumentalidade humana. Soraya Souza está colocando ali, o número do telefone 71 99 711 78 81. Mande digitado, tá bem? Não ligue para mim, eu não atendo telefonemas. Manda mensagem digitada. Na hora que eu posso, eu atendo e respondo pela Bíblia o que você quer que Deus te oriente através daquele sonho. Os dons de Deus são dados para o que for útil. Dons não é para ganhar dinheiro. Dons não é para enricar. Dons não é para cobrar. Dons não é para trocar por moedas correntes. Dom é para edificar, tirar dúvida, consolar, exortar e edificar. Os dons é para ajudar as pessoas que precisam caminhar pelo caminho melhor, pela luz maior, pelo brilho maior e ter uma vida mais equilibrada, sossegada ou feliz. Tá bem? Já são 5h25. O programa que corta os céus do Brasil, do Iapoque ao Chuí, é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Anote o número deste telefone em sua porta de guarda-roupa, geladeira, agenda, caderno, capa da Bíblia, porque é o telefone do socorro, é o telefone da prece poderosa, é o telefone da cura divina e salvação, é o telebênção. Qualquer hora do dia ou da noite, você precisará enviar-me o seu pedido para que possamos orar. São mais de 8.000 pessoas que na quarta-feira, na sexta e no domingo estão clamando aos céus por você, ouvinte do programa, participante do programa. Bom dia, Espírito Santo. 71 é o código
99 711 78 81. Tá bem? Deus os abençoe. Joel Ribeiro já chegou para estar conosco também. Hudson Lima Costa, sejam todos bem-vindos. Pega aí agora o copo com água e apresenta a Deus, para que esta água se transforme em tanque de Betesda, tanque de Siloé, Mar da Galileia, Rio Jordão, e por que não dizer Caná da Galileia, apresente, para que se transforme no Mar Vermelho que obedeceu o cajado de Moisés, e transforme esta água como transformou para curar a lepra maldita que estava sobre Naamã. Você crê? Eu creio por você. Apresenta a Deus a água. Apresenta a Deus aquela caneta que você vai assinar o Enem. Enem, que é Enem? Nem eu sei o que significa. Mas Enem, é preparando para a faculdade. Meus netos vão fazer Enem agora. Apresenta a Deus a caneta. Você vai assinar aquele documento, aquela escritura, aquele Enem, aquele processo de vitória, porque a bolada chegou, aleluia. Apresenta a Deus o óleo, o santo óleo. Cadê o outro frasquinho? Esse aqui não é meu, não. Tá aí? Isso aí é Belial. Apresenta a Deus aí o santo óleo para a unção, para a consagração, para a bênção de Deus, tá bem? A escova de cabelo, caixas com medicamentos, peça de roupa, a paz, missionário Daniel, ore por mim, tá bem? Apresenta a Deus, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Maria Luísa chegou para estar conosco. E não esqueça o número do Telebênção, do Telesocorro, 7199 711 7881. Hoje é terça-feira, dia 4. Ainda estou vivendo aquele momento maravilhoso de domingo. Domingo a catedral abalou, tanto no campo espiritual como físico, podemos dizer, porque havia um perfume estabelecido no ar, havia um louvor perfeito, havia uma mensagem no altar, havia uma bandeja contendo o cálice, o pão, o corpo e o sangue do Senhor. Havia uma unção sobre nós ali. E esta bênção estenderá domingo, porque domingo é dia 9. Olha que bênção vai ser domingo, rapaz. Dia 9. E eu vou pregar sobre Apocalipse capítulo 19, que fala sobre a ceia nas bodas do Cordeiro. Dia 9, na sede Lima e Silva 116. Vai abalar a sede dia 9, porque a mensagem já foi revelada, a inspiração já chegou, a glória manifestará ali na sede, no bairro da Liberdade, dia 9. Santa Ceia para todo o povo daquela grande região da nossa querida cidade de Salvador. 9, Santa Ceia. Eita maravilha! 9, Santa Ceia, ali na sede, no bairro da Liberdade. Valquírio Honorato já chegou para estar conosco, Eliane Santos Queiroz, Marta Machado, sejam todos bem-vindos. Vamos louvar a Deus, vamos, e depois eu falarei sobre o grande dia de amanhã, porque amanhã é quarta-feira, dia 5, primeira quarta-feira do mês, e a catedral vai tremer, porque amanhã haverá uma revelação forte
unicamente no altar da catedral, local central das manifestações do sobrenatural. Olha que palavra! Altar central das manifestações do sobrenatural. Local que não é cópia, é original, porque vem de Deus para mim e de mim para o povo que crer. Viu, Andréia? Seja bem-vinda, pastora amada. Vamos louvar, Brasil! Sete 719-711-7881. Pode mandar para mim o seu pedido de oração, tá bem? Nós estaremos orando pela filha, pelo marido, pelo filho, por sua loja, por sua empresa. Aqui é a voz da profecia. Deus abençoe todo o povo que já estão preparando para amanhã. Amanhã é dia 5, quarta-feira, primeira quarta do mês, e eu estarei na catedral, na sede, porque amanhã é dia da entrega do santo óleo gratuitamente, algo que eu faço há 45 anos, já chegando a 46 anos, para você se ungir a família e ter esta ferramenta que é um ponto de contato. É uma bênção para você e sua casa, tá bem? A Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos, consagrados, naqueles que crê. Venha pegar o santo óleo amanhã para você beber, ungir alguém, ungir carro, moto, construção, fazenda, enfermos. Tudo é possível para aquele que crê. Tiago mandou ungir os enfermos, até os pecados seriam perdoados. Jesus, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, ele mandou ungir os enfermos e expulsar demônios através da santa unção. Capítulo 6, versículo 10, 11, 12 e 13 do Evangelho que escrevera o evangelista Marcos. Tá bem? Amanhã é um dia de cura da alma. Amanhã eu quero tratar com a sua alma, que está em trevas, está em abismo, está talvez em quarto escuro, mofado e fedorento.
Eu quero tratar com a sua alma que está sem rumo, sem direção, sem destino, viu, Cíntia? Amanhã será de alma para alma. E será tremendo o grande culto de amanhã na catedral e na sede. Quem sabe você perdeu a direção, perdeu o ânimo, perdeu a visão. O espírito da rebeldia apoderou de seu subconsciente. O demônio da inveja, da disputa, da política entre irmãos. Quem sabe você perdeu o caminho, pisou na verdade e assassinou a vida futura, desprezando a bênção de Deus. Amanhã, uma vez o rei Davi estava tão desorientado, pessoa desorientada, sem direção correta, certa. E Davi, ele disse: porque está abatido minha alma, e porque perturbas dentro de mim. Ele mesmo profetizou para sua própria alma, dizendo: espere em Deus, se aquieta. Ele mandou a alma aquietar. Espera. E ele fala: eu ainda voltarei a louvar com alegria. Amanhã, quem sabe você está entre a cruz e a espada, entre a luz e as trevas, entre o decidir e o não decidir, entre o continuar ou paralisar. Atentai, porque amanhã, viu, Cíntia, vamos desenrolar este rolo, vamos derreter esta bola de neve que está perturbando o seu psicológico, ou seu psique, ou sua mente física ou espiritual. Amanhã, primeira quarta-feira, dia 5, Davi, ele disse: porque perturbas dentro de mim, ó minhas emoções. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia qual rumo tomar ou a decisão a tomar. Isto também aconteceu no ministério do apóstolo Paulo, no ministério do homem chamado Jesus. Por isso que ele foi para a oração no Getsêmani, e ele orou pelos discípulos, capítulo 17 do Evangelho de João. Isto aconteceu com os irmãos da igreja primitiva, quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 8, dizendo: nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura, coisa criada pelo homem, pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Amanhã, nós vamos penetrar em sua alma pela espada do Espírito, que é a profecia de Jesus, a palavra de Deus, para cortar o laço, desenrolar o mal e curar as suas emoções, que talvez esteja cheio de dúvidas, agarrado com o passado, e este passado foi de trevas, por causa daquele primeiro relacionamento, por causa daquela
ter nada que alguém te deu e causou um prejuízo terrível na área sentimental, profissional, financeira. Quem sabe você está aí uma pessoa jovem, inteligente, com tudo na vida, mas virou uma estátua, onde pássaros assentam e defecam, e você não sabe como reagir. Espírito de Deus falou comigo: cura a alma do meu povo. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra, sabe aonde? Na divisão da alma e do espírito, das emoções e do espírito. Dicionário, aonde fica isso? Quem sabe? Só o Criador, que colocou as divisões, corpo, alma e espírito. Mas a palavra dele é como martelo, é como espada de dois cortes, que corta para cima e para baixo. Amanhã, a Bíblia diz que a palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Esquadrinha rins e corações. Você sabia que os rins e fígado são células que para esquadrinhar, cortar não tem jeito, porque é uma grande célula, mas a palavra de Deus faz, porque ela é espada de dois cortes. Amanhã, vista a sua bela roupa, tá? Faça trancinha, cachinho, chapinha, pitoco. Venha para a igreja. Venha curar a sua alma. Às vezes você passou uma grande decepção na vida, um trauma que te traumatizou, que gerou em você uma paralisia, um desânimo. E você não sai mais de casa, só comer, 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 porque desenvolveu em você um espírito de ansiedade. Você come durante o dia, come durante a noite, possuindo, aliás, tornando uma pessoa obesa, uma pessoa dominada pela diabetes, por causa do seu psique, da sua emoção, da sua paralisia na vida sentimental, financeira, profissional, vergonha, traumas. É muito sério o que eu estou falando. Espírito Santo falou comigo: cura a alma do meu povo neste dia assim. Eu entendo desta área. Deus me fez compreender. Não importa se você é católico, apostólico, romano, evangélico, espírita. Tem muitos evangélicos também traumatizados, que ora e o trauma não desaparece, o mal não sai. Tem muitos católicos que rezam terço, ladainha, beija a fita que está amarrada nos pés do santo, toma banho de água benta e não resolve. Tem muitos espíritas também que entram na gíria para desenvolver, mas não resolve. Amanhã haverá relâmpagos, espiritualmente falando, trovões, na catedral, na sede, porque amanhã é dia de curar a alma. Largo das 7 portas, anota aí. Largo das 7 portas, 446. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. E na Lima e Silva, 116. Quem sabe você falou: um dia eu vou a esta igreja, para este pastor orar por mim, ou este evangelista, ou este missionário. Amanhã
Porque senão, esta ansiedade, esta perturbação poderá se transformar em uma depressão, mas o psicólogo dos psicólogos, psiquiatra, o analista, Tepachari Andecai, meu amigo Espírito Santo, estará revelando o oculto escondido e o mal sairá, porque Deus é maior. Escrevam aí, escrevam, Deus é maior. Escreva Raul, Soraya, Carmen, Cíntia. Você que é boa para digitar, Cíntia. Escreva aí, Cíntia, Deus é maior. Ou Deus é mais, né? Escrevam, profetiza, creia. Deus é maior, é isso aí, Raul. Você é bom para digitar. Então, amanhã, é isso aí, Cíntia. É isso aí, Marisete. É isso aí, Soraya. Bom dia, Espírito Santo. Até Joel Ribeiro escreveu, Deus é maior. É maior, não é melhor, não. Melhor também, né? Jair está escrevendo, Dalva, Leonai, até o evangelista desigrejado. Walter, esse desigrejou de vez. Sabe por quê, Walter? O leão não comeu Daniel? Sabe por quê a fogueira de fogo ardente não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque eles eram igrejados. Os 4 se reuniam para a oração de janela aberta em direção a Jerusalém. Desigrejou, o leão devorou. Todos os desigrejados é presa fácil do diabo neste tempo de batalha que nós estamos vivendo. Se igreja, viu? Livonice da Luz, Deus é maior. Maria Garcia, Deus é maior. Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha não queimou eles, porque eles eram igrejados, viu, Felipe Sá? E o Rosana. Daniel, ele orava junto com seus companheiros, a Bíblia diz, de joelho, 3 vezes ao dia. Eles eram igrejados. Jesus era igrejado. Por que não falar de Abraão, que era tão igrejado que participava da Santa Ceia e entregava o santo dízimo ao seu pastor que o abençoava, Melquisedeque? Por que não falar de Jacó? O próprio Jacó reconheceu que ali na cidade de Luz, ele tinha que colocar o marco de Betel, casa de Deus, porta do céu. José, o marido da Dona Maria, da Virgem Maria, de Maria, podemos dizer, era um homem igrejado, por isso ele tinha comunicação espiritual. Os desigrejados, o leão vai comer, viu? A fornalha vai queimar, a baleia vai engolir e vai virar fezes de baleia. Vocês lembram o que foi que Jonas falou? Eu quero voltar ao templo da tua santidade. A hora que ele falou isso em sua oração no capítulo 3, ou é capítulo 2 do seu livro, ele falou, eu quero voltar ao templo, à igreja da santidade. Senão Jonas tinha virado fezes de baleia. Os desigrejados caminham
para a morte espiritual e eterna. Misericórdia 70 vezes 7. Amanhã vamos tratar da alma do católico, do evangélico e do espírita. Venham estar conosco, porque a porção será dobrada, tá bem? E lembrando que domingo ali na sede, no bairro da Liberdade, Santa Ceia do povo de Deus. Santa Ceia, viu, Felipe de Sá, do povo de Deus. Rosana Silva, domingo, levantar do pão e do cálice a santa, verdadeira e eterna comunhão instituída pelo homem de Nazaré. Vamos louvar a Deus com Miriam, vamos, canta Cíntia, canta Soraya, canta Rosana, canta e encanta, povo feliz pela manhã, que começa com Bom Dia Espírito Santo. Estamos pela Rádio Gospel 98.3, também cobrindo toda a região metropolitana. Canta Miriam. Aleluia! Acorda, Ana, acorda, Teresa. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. É isso aí. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia, Glória a Jesus. chamou a Moisés e como ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou o que sou eu, sou o que sou, eu sou. Glória a Deus. É Israel, portanto, Aleluia. passou, sou o que sou, Moisés, sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou, e Faraó morreu, brincou. Deus abençoe Marta Machado, Deus abençoe pastor João Paulo, nos acompanhando também. Quero lembrar a todo o povo, amanhã dia 4. 4 o quê, rapaz? 5. Amanhã é 5. Já é 5 amanhã. Amanhã é o dia de tratar sobre a alma do homem. Homem solteiro, homem casado, mulher solteira, mulher casada, idoso, criança, adolescente também. O Espírito Santo falou comigo, cura a alma do meu povo. Amanhã será um dia de luz, de caminho, verdade e vida. Amanhã será um dia em que o sábio arquiteto do universo poderá arquitetar um caminho novo para você trilhar em toda a sua existência terrena amanhã. Tá bem? Eu quero falar mesmo é de amanhã a 15. De amanhã a 15, missionário? Sim. Dia 19 de junho. É com muita expectativa que o povo de Salvador estão contando os dias e as horas para o dia
19. É a segunda edição da tenda de Moisés, a tenda da bênção, a tenda do sobrenatural, unicamente na Catedral da Bênção e no bairro da Liberdade, viu, Antônio Carlos? 19, de amanhã a 15, a igreja está jejuando e orando. Será do dia 19 de junho a 19 de julho. Sempre na quarta, sexta-feira e domingo. Nas quartas, nas sextas e nos domingos. É a tenda de Moisés, aonde haverá batismo com Espírito Santo, batismo com fogo, uma nova experiência espiritual para a sua vida, cura divina em milagres, ao passar pela tenda de Moisés. Deus deu um modelo para Moisés. Deus autorizou Moisés a atender o povo. Hoje não tem mais Moisés, mas o Espírito do Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor e eu não mudo. A palavra dele é fiel e verdadeira, é de geração a geração. Atentai. Por que atentai, missionário? Desperte. O deserto é o mesmo deserto. O profeta tem o mesmo espírito. A oportunidade é a mesma oportunidade. Está entendendo, Edson? Você que vai estar na tenda ao meu lado, Edson, se prepare, viu? Espiritualmente, para você ser um braço forte ali ao meu lado, dentro da tenda. É a tenda do sobrenatural, é a tenda de Moisés, coberta com as mesmas cores, lilás, azul, amarelo, vermelho, branco, e o profeta dentro. Moisés não atendia o povo só pondo as mãos. Não, ele era paizão. Ele era o quê? Paizão, não é fazão, não, paizão. Ele atendia, ouvia e ministrava. Particularmente para cada pessoa. Eu estive agora na semana passada com a pastora Laide Teles, uma igreja poderosa em Mussurunga. E foi o encerramento da campanha da tenda de Moisés. E quando eu comecei a orar pelo povo, quem estava lá sabe o que aconteceu. As obreiras, obreiros e o povo não ficavam de pé ao entrar na tenda. Porque o missionário Daniel estava lá? Não, porque havia uma profecia viva dentro da tenda. Pastora Laide, pastor José Carlos, seus filhos e todos os obreiros e obreiras foram batizados com Espírito Santo e com fogo. Houve cura, libertação. O povo não queria sair da igreja. Na primeira edição também, na catedral e na sede, até eu fiquei assustado. Por quê? Porque foi sobrenatural. É algo que Deus deu a mim. Já tem gente copiando, mas é cópia, rapaz. A revelação
é para quem tem o canal para ser revelado. A vidência, a profecia, não é para todos. Se fazem, copiam, mas não é para todos. Deus conhece o propósito de cada ministração, de cada coração. Dons não é para ganhar dinheiro e nem vender. Dons é para edificar a igreja e abençoar ministérios. Tem uns que se fazem, que diz que é e não é. Eu vou até falar este assunto hoje, que está em Atos capítulo 19. Então atentai para o dia 19, de amanhã 15, na catedral e na sede. Ah, missionário Daniel, eu vou ver o senhor fazer e vou fazer também. Não funciona assim. Não é ver e fazer, não. É a quem Deus dá um dom específico da sensibilidade. A bênção que estava no deserto, na instrumentalidade de Moisés, é o mesmo Espírito. Atentai para o grande dia 19. Começa dia 19, sempre nas quartas, sextas e domingos também. É muito cansativo. Tem culto que começa pela manhã 8 e vai até 2 da tarde, 3 da tarde. O da noite, não venha preocupado com o horário não, começa às 7 da manhã, aliás, da noite, 19, e vai até 10, 11 horas da noite. Não tem horário para terminar, porque a tenda não é do Daniel. É a revelação que Deus deu a Moisés, e pela misericórdia, Deus tem mandado nós realizarmos a segunda edição da tenda de Moisés. Não importa se você é católico, evangélico ou espírita, venha passar pela tenda, traga fotografias, garrafas com água, caixa com medicamentos, receita médica, pedido de exame médico por imagem ou laboratório. Porque na tenda Deus fala de uma forma que talvez você não crê, mas eu creio por você. 6:05. Estamos em cadeia com a Gospel 98.3 da Bahia para todo o Brasil. Estamos pela Cruzeiro, estamos pela Voz da Bênção. Aqui é uma cadeia de rádios. Bom dia, Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês, né? Ajuda-me a continuar aqui. Seja participante, seja um evangelista do ar. Até este título Deus me deu quando eu cheguei à Bahia, Evangelistas do Ar. Seja um colaborador, um participante do meu ministério, ganhando almas, não só na Bahia, mas em redor do mundo e em todo o Brasil. Eu tenho uma grande audiência no estado de São Paulo. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Uma bênção daquela bênção que chegou em suas mãos. Um Isaac, um Isaquinho, R$100. Um Isacão, acima de R$1.000. Nós temos compromissos pesados. Ontem eu paguei tantas despesas. Hoje também, amanhã também. Graças a Deus, Deus não tem deixado faltar. Ele dá na medida. Aleluia. Porque não falta. Ajuda-me a continuar aqui pregando o evangelho. Às vezes você fez um voto, né? E nunca cumpriu o voto de pregar. Eu lhe autorizo a me autorizar
com a sua contribuição a pregar o evangelho do reino. Ganhe almas. Faça como fez Abraão, entregou a oferta a Isaac. Oferta a Isaac é aquela que você entra no quarto, chora pela filha, pelo filho, por aquela enfermidade que foi anunciada por aquela junta médica. Chora como Jesus chorou no Getsêmani, sabendo que ele ia passar no dia seguinte. Fecha a porta do quarto, faça um voto. Voto agrada a Deus. Voto faz Deus levantar do trono. Não é esmola, não. Esmola é do diabo. Deus não é esmoléu, não. Deus não precisa de esmola, não. Deus não tem o atestado de pobreza, não. Quem tem é o diabo. Deus é dono do ouro e da prata. É uma oferta de gratidão, de louvor, de adoração. Faça como fez Maria Madalena, rapaz. Eu sou encucado com aquela mulher. Por quê? Porque ela era uma meretriz. E Deus aceitou a oferta dela. E como aceitou, Jesus falou, onde for pregado o evangelho, vai ser dado o testemunho do que ela fez para comigo. Ela estava guardando um dinheiro em forma de alabastro, de nardo, aliás. Ela quebrou o vaso, tirou a dureza do coração e derramou sobre Jesus. Ela tornou uma discípula da igreja primitiva. Oferta de sacrifício, de adoração, de amor. Ontem uma irmã me ligava, missionário, vou mandar uma oferta no valor também do meu dízimo para ajudar na pregação do evangelho. Aleluia! Já Deus te tocar. Às vezes você vendeu alguma coisa, faça um voto a Deus. Não importa o tamanho da semente, o importante é a terra, viu? Onde você semeia. Se você semear na beira do caminho, o urubu, o corvo, os pardais da vida comerão. Coloque em terra boa e você receberá 100 vezes mais. Deixa Deus te usar, viu? Para abençoar a Catedral da Bênção, a sede, vindo amanhã, ou dia 19, onde começa a tenda poderosa da revelação para os dias atuais. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. E eu profetizo dentro da sua sala, ao lado do sofá bege, foi o que Deus me mostrou, um gasofilácio de ouro, um cofre de Deus, com a estrela de Davi brilhando dentro da sua sala. Assim diz o Senhor. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Abra sua Bíblia, Soraya, Ana, Magali, Margarida, Heloísa. Abra sua Bíblia aí, Gininha. Só fica comemorando o aniversário da irmã. Abra a Bíblia, viu, Gininha? Abra sua Bíblia, Roberto, Fernando, Leitão. Abra sua Bíblia, Edneide. Paulo, Antônio. Joaquim. Sabe o que quer dizer a palavra, o nome Joaquim? Elevado a Deus. Abra sua Bíblia, Roberto, João, Antônio, Marcos, Sidney, Maria Antônia. Cadê a sua Bíblia, Maria Antônia? Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante, da penteadeira.
Pega a sua Bíblia lá em cima da geladeira, no braço do sofá, na cabeceira da cama. Pega a Bíblia lá naquele quarto mofado. Tem que ler a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo erra por falta de conhecimento, disse-lhe Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu amo muito. A partir do versículo de número 11. Eu amo o versículo 11. Do capítulo 19, eu amo toda a Bíblia, mas aqui mexe comigo, porque sou o que sou um evangelista, como Paulo foi. Além de escritor, além de vidente, além de fundador de igrejas, Paulo, o apóstolo, ele era um evangelista altamente inteligente para os dias dele e deixando escrito para os meus dias. Maricelma, Soraya, Josefa, abra a Bíblia, Zefinha. Não tu era menina, era Zefinha para cá, Zefinha para lá. Aí cresceu, agora é Josefa. Ou Zefona, né? Misericórdia. Capítulo 19 de Atos. Atos dos Apóstolos, que deveria chamar Atos do Espírito Santo. Diz assim Deus, versículo 11, pelas mãos de Paulo, o apóstolo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas missionário Daniel de Oliveira. Aí diz pelas mãos de Paulo. Mas Jesus falou, aquele que crê em mim, aquele, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. E disse também, e estes sinais seguirão, não a todos, os teólogos, os mestres, mas aquele que crê. Aquele que crê. Sinais e maravilhas acompanham quem crê. Quem tem um propósito no coração de implantar o reino na terra e fazer uma obra limpa, sem negociação para Deus. Que pega os dons e usa para o bem da edificação do corpo de Cristo e não para si ou para seus favores. Estes darão conta no dia do julgamento do trono branco, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos naquele dia vão dizer, em teu nome eu fiz maravilhas e expulsei demônio. Jesus os dirá, eu não te conheço, aparta de mim, maldito, amaldiçoado, excomungado para o fogo eterno. Então, medite neste versículo 11. Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas. O que é maravilha, missionário? É o que a ciência não pode fazer. É o que o conhecimento acadêmico, a educação não pode fazer. Maravilhas é algo que vem da autoridade pela fé, pela santidade, pela sinceridade, pela transparência. Há um dom que Deus dá, chamado dom das maravilhas, que faz parte dos 9 dons. Maravilha é transformar uma meretriz, um alcoólatra, um toxicômano, um pederasta. Maravilha é mudar a visão, o raciocínio, o sofrimento daquela pessoa. Por isso que eu estou convocando a todos para vir ter uma experiência com Deus a partir do dia 19, passando pela tenda das tendas, a tenda de Moisés,
com a presença do Espírito Santo na instrumentalidade humana. Pelas mãos do apóstolo Paulo, Jesus fazia maravilhas extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária? É aquilo que é campo espiritual, é campo da alma, é campo do psique, é campo dos neurônios, das células, que precisa da palavra e da espada que esquadrinha rins, mentes e corações. Maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços, olha o que Paulo fazia, rapaz. Lenços. Sabe o que é lenço? Uma toalhinha ungida, um pano ungido. Ele mandava para o povo levar para os que estavam acamados, hospitalizados, ou em casa endemoniados e doentes. Paulo não podia ir, o apóstolo Paulo, em todos os lugares. Então, ele abençoava roupa, pano de algodão, de linho, de seda, e mandava lençóis, fronhas, para o povo levar e receber o toque da unção pela fé, né, irmãos? Pela fé. A fé traz à existência o que não existe. Uma vez um homem, uma autoridade, falou para Jesus: manda uma só palavra e meu criado sarará. Ele pregou para Jesus, aquele centurião. E Jesus mandou a palavra e o seu empregado foi curado. Poder da palavra, poder do toque, poder daquele pano abençoado, ungido. Dicionário, isso não é idolatria? Não é não, irmãos. Idolatria é outra coisa. Isto é um ponto de contato para Deus operar segundo a medida da fé. Paulo não podia ir em todos os hospitais, presídios e manicômios. Então o povo vinha, eles vinham, é como santo óleo, você vem pegar e ministra unção. É como a água ungida, você leva e abençoa. Por isso que a partir do dia 19 você deverá trazer, precisa trazer uma garrafinha com água, um copinho fechado com água, para passar pela tenda e a bênção alcançar a sua família, pela minha fé e a sua fé, e a visão na bênção do Senhor. De sorte que até lenços e aventais levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e expulsava demônio. Tome-lhe capeta. E Jesus falou: esses sinais seguem os que crê. Vocês lembram quando Jesus curou de longe, viu? De longe. A filha da mulher cananeia, Jesus estava tão longe daquela moça, e ela foi curada. Está entendendo, Divaci? Você ainda crê em milagres, Divaci? O São Paulo matou a sua fé, o profeta. Deus, pelas mãos do apóstolo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até lenços e aventais levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos saíam. O Deus do apóstolo Paulo é o Deus do Daniel. Hoje não tem mais Paulo, hoje tem Daniel de Oliveira, evangelista. Tá bem? Bom dia, meu amigo Espírito Santo. Os espíritos malignos, espírito aqui, letra minúscula, demônio, viu? E alguns exorcistas, atenção,
para este versículo 3, alguns exorcistas ambulantes, esses pastores conferencistas que andam por aí, sapato brilhando, cabelo cheio de brilhantina, anelzão, pulseiras, roupa brilhando, mas não tem nada de Deus. É catador de moeda, de nica, que corre atrás da lã da ovelha alheia e do leite da ovelha alheia. E ainda tem pastores que colocam este povo nos altares, torna-se igual a ele, ou pior do que ele, porque cedeu o altar para aquele iluminado com a luz do mal. Exorcistas ambulantes sempre existiu, que aprende a fazer, mas não tem a unção para fazer. Tem poder para fazer, mas não tem autoridade de princípios com Deus. Que é isso, missionário? Tem poder, mas não tem autoridade. Vou lhe explicar. Poder todo mundo tem, porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Você pode, como dizia alguém aí da Rede Globo, eu posso. Você pode. Porque tem poder para isso, entrar e sair. Mas não tem autoridade, não tem princípio, não tem o selo, não tem o toque do Espírito. Está entendendo o que eu falo? Às vezes eu falo num nível espiritual que você fica voando, não voa não, viu? Entenda, eu profetizo, mente aberta para entender a voz do Espírito. Exorcistas ambulantes são estes conferencistas que cobram para ir para a igreja, cantores que são exorcistas ambulantes, que cobram taxas altas para cantar na igreja. Sai dela, povo meu. Põe aquela irmãzinha para cantar, a irmã Antônia, a irmã Sebastiana, a Floresbela, que às vezes tem muito mais unção do que aquela vaidosa ou vaidoso. Exorcistas ambulantes. Tinha já no tempo da igreja primitiva. O joio persegue o trigo. As trevas perseguem a luz. O peixe de pele persegue o peixe de escama. O bode persegue as ovelhas. Misericórdia. Exorcistas ambulantes. O altar da igreja que você sobe tem que ser santo, senão vai contaminar o altar, o rebanho que Deus lhe confiou, e ele pedirá contas no dia do julgamento do trono branco. Andrés entende o que eu estou falando. Porque lá no Rio de Janeiro é assim, todo dia tem alguém batendo na porta. Deixa eu fazer uma campanha, uma corrente, um seminário. Sai dela, povo meu. Aqui, ó, ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Agora vejam quem eram eles. Quem eram eles? Filho de pastor, carnais. Era filho de pastor, mas não tinha experiência com Deus. E nem aceitaram Jesus por uma aceitação sincera pelo sangue da cruz. Filho de pastor aí, ó. Que aprendeu, mas não recebeu autoridade. Aprendeu, mas não recebeu a unção. Aqui, ó. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa. Veja quem era esse Cefa. Seva, aliás.
judeu principal dos sacerdotes, filho de pastor, tudo carnal, endemoniado, vaidoso, cabelo cheio de brilhantina, sapato brilhando, anel no dedo, roupa extravagante no altar, roupa extravagante, querendo aparecer. E era um filho de pastor, mas não tinha unção como o pai tinha, talvez. Queria imitar, por isso que cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Por isso que vem aí a tenda de Moisés, para você ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, respondendo, porém, o diabo. Misericórdia. O Espírito falou. Espírito maligno. E disse, conheço a Jesus. É o que o diabo falou para eles. E bem sei quem és Paulo. E vós, quem sois? Eles vieram orar pelo endemoniado, um demônio apoderou, foi deles. Vigia, viu? Se você vai expulsar demônio, você pode até usar o nome de Jesus, que ele vai sair às vezes. Mas ele volta contra sua família, seu filho, sua filha, sua congregação. Brinca com o diabo, não. Futuca o diabo com vara curta, não, viu? Tem que ter autoridade. Poder todo mundo tem. Porque pode fazer, aprendeu a fazer, vendo os outros fazerem, acha que pode, mas não pode. Cadê a autoridade? Princípios. Louvor, jejum, oração, dízimo, oferta, sinceridade. Andar com Deus, vida consagrada. Por isso que há muitas coisas arrebentando em famílias de pastores. Vigia, viu? É até a 4ª geração abençoada, ou até a 4ª geração amaldiçoada. Misericórdia. Quem fazia isto aqui era 7 filhos de um pastor que tornou pregadores ambulantes. André está entendendo o que eu estou falando. Respondeu, porém, o espírito maligno, eu conheço Jesus e bem sei quem és Paulo. Mas você quem é? Tem título de bispo, mas não é bispo. Tem título de pastor, mas não é pastor. Tem título de apóstolo, mas não é apóstolo. Tem título de presidente, mas não é presidente. Tem título de reverendo, mas não é reverendo. Tem título de levita, mas não é levita. Buscou, se fez, mas não tem autoridade. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ninguém julga a si mesmo. Tem que alguém mostrar o erro para entrar pela porta, falou Paulo à igreja de Corinto. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sempre acha que pode, que está certo. Não. Alguém julga, alguém mostra, alguém revela, alguém traz em memória. Será que vocês entendem o que eu prego, pastora Dulce Maria do Vale? Rita Santos. Você entende o que eu prego, Rita? Quem tem o espírito que eu tenho, entende a mensagem. Saltando sobre eles. Olha o que os demônios fez. O homem incorporado. Eu já vi um evangelista ficar nu na frente do povo, que o diabo rasgou a roupa dele toda. Ainda falou para ele: eu rasgo a sua roupa porque você brinca comigo. Vigia, viu? Quando você pôr a mão em alguém, para o mal daquela pessoa não passar para você. Se você estiver protegido, há uma proteção. Mas se você estiver com o corpo aberto,
A Bíblia diz que aquele diabo vem e ainda traz mais uma equipe. Campo espiritual não é molecagem, não é brincadeira, não é safadeza. Campo espiritual é mais sério do que possa imaginar. A Bíblia chega a dizer: é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Poder todo mundo quer ter e tem, mas autoridades são poucos. Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles levaram, foi uma surra do diabo. O diabo deixou pelado. O diabo encapota o carro, sim. O diabo põe fogo no carro, sim. O diabo entra na casa, sim. Tem que ter autoridade espiritual em tudo. Hoje está um bocado de brincadeira. Por isso o capeta está matando, roubando e destruindo sobre os altares. Está entendendo, Mara Argolo? Você entende que eu prego, Mara? Deus está falando que ele usava Paulo, o apóstolo, de uma forma extraordinária. E que os filhos de um pastor, de um sacerdote, eram 7 filhos carnais que queriam ministrar, mas não tinham autoridade, e foi expulsar demônio em nome de Jesus, e o diabo falou: eu sei quem é Jesus, e conheço o caráter de Paulo, e vós quem sois? E rasgou a roupa deles, os deixou nu. Não pode servir a 2 senhores. E a Bíblia diz que eles saíram nus e feridos. Bem feito. Tome-lhe capeta. Tome-lhe na cara. Foi-lhe notório todos os que habitavam em Éfeso. Olha onde eles estavam, em Éfeso. Cidade cheia de feitiçaria e de idolatria. Quem mandava em Éfeso era uma demônia fêmea. É uma capeta, Diana. Não é diferente hoje de Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Minas Gerais. Não é diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma batalha. Por isso que nós não podemos brincar. Temos que ter poder e, antes do poder, a autoridade. Termos autoridade para fazer, se vivermos o que a Bíblia nos ensina. Está entendendo, Livalnice? Você precisa ouvir este programa desde o começo, viu? Foi notório isso, e todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, todo o povo ficou sabendo, tanto os crentes como os ímpios. Tá pensando que o ímpio não vai ficar sabendo? Vai. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus erros. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Está aí uma palavra revelada para o dia de hoje. E quero relembrar a todos, amanhã é dia 5. Amanhã nós vamos tratar da alma do homem. Libertação da depressão, do desânimo, da maldição de tartaruga, de cáguido, de João Bobo. Amanhã, um dia profético.
Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Está entendendo, Eriovaldo? Vê se você lê o capítulo 19 de Atos aí em Caruaru, viu, pastor? Deus está falando. Viu, pastor Andréia? Viu, pastor João Paulo? Viu, Maria Eugênia? Está entendendo, Eriovaldo? Ouça este programa desde o começo, que vai te ajudar a alertar aí na minha querida e bela Caruaru. Vamos falar com Deus. Deus! Desperta, Brasil! Eu abençoo, eu agradeço ao Senhor, eu tenho que agradecer pelo domingo tão abençoado ali na catedral, os pastores no altar, ouvindo a revelação, a igreja partindo pão, levantando cálice, louvando a Deus. Obrigado pelo domingo, dia 2. Eu abençoo o dia de amanhã, dia 5, aonde as multidões superlotarão a catedral e a sede, porque eles têm crido em nossa pregação. Abençoo o dia 19, de amanhã 15, porque vai abalar a grande e poderosa campanha da tenda de Moisés na revelação do Espírito, o sobrenatural. Abençoa a todos. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, peças de roupa, óleo, carteira, objetos, receituário médico, pessoas que estão orando comigo e pedindo a proteção divina pela filha, pelo filho, pelo casamento, pelo noivado. Estão pedindo a força de Deus para vencer os dias malignos. Hoje não tem mais Paulo, não tem mais Moisés, nem Daniel, nem Elias, mas o Espírito ainda fala com a terra pelos canais da visão espiritual. Abençoa a todos os que me ouvem pela Gospel 98.3, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, seus aplicativos, pela Rádio A Voz da Bênção, pelas emissoras conectadas, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, aonde estiver chegando a minha voz, a minha imagem, chega a sua bênção. Eu oro pelos dizimistas, ofertantes, que pregam através da minha voz. Eu os autorizo a pregar através da minha voz, participando, enviando uma oferta, um dízimo, um voto, uma oferta, Isaquinho, Isaque ou Isacão. É campo também espiritual para quem crer. Abençoa, meu Deus, o dia de hoje, o dia de amanhã. Que estas palavras possam penetrar em cada coração como uma espada de 2 cortes. Eu oro em nome de Jesus. Oro pelo Brasil, porque o Senhor em visão me mandou orar pelo Brasil. Às vezes eu fico perguntando por quê. Por que vem a mim estas mensagens? Por que vem a mim este toque? Às vezes eu nem quero pregar estas mensagens, mas o Senhor manda, e vem as palavras, e vem a formação da mensagem em meu coração. Pai, eu oro pelo Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia daquele estado. Eu oro por Santa Catarina, Paraná, Goiás.
Eu oro, meu Deus, pelo Rio de Janeiro. Tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Há um demônio de malandrinho nos altares das igrejas naquele estado, de ganância, de avareza, de donos de igreja, mas o dono é o Senhor. Eu oro, meu Deus, pelo estado de São Paulo, tanta confusão e briga, ganância nos altares. Eu oro pelo estado de Minas Gerais, estado do Espírito Santo, o Amazonas, o Acre, o Pará, Tocantins, Mato Grosso do Norte, do Sul, Distrito Federal. Abençoa a nossa convenção global que teremos no mês de julho lá em Brasília. Abençoa Rondônia, Roraima, Acre, estado do Piauí, estado do Pará, Belém do Pará, principalmente, o Amazonas, Maranhão. Abençoa o estado do Maranhão, onde temos tantas igrejas. Abençoa, meu Deus, estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe. Lava a Bahia com seu sangue, Jesus. Cada estado do Brasil, Tocantins. Que a mão do Senhor abençoe o Brasil. Liberta o Brasil da idolatria, da magia, da orgia. Sara nossa terra. Liberta a alma dos evangélicos também, que já foram línguas de fogo, tochas, hoje é um carvão, porque o ecumenismo, a ganância e a avareza entrou nas igrejas. A igreja deixou de ser luz, deixou de ser sal e tornou igual aos outros. Eu oro por todos, que o sangue do Cordeiro nos abençoa. Eu abençoo aqueles que me ouvem pela 98.3, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, por todas as emissoras conectadas. Eu abençoo dizimistas e ofertantes, porque são eles que fazem acontecer. Eu abençoo o dia de amanhã, dia 5, o dia 19, o dia 9, a Santa Ceia. Que a bênção os envolva, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, viu, Andréia, Helenir, Eriovaldo, pastor, Rita Santos, Carmen. Deus os abençoe. Compartilhe este programa, viu? Este programa tem uma mensagem diferenciada. Compartilhe, viu, Andréia? Em suas redes aí no Rio de Janeiro. Vânia, Deus te abençoe. Fátima, Maria de Fátima Pires. Esta aí não compartilha nada. E Vaci, compartilha o programa, viu? Mara Aragão. Maragolo, aliás. Andréia, Deus abençoe. Carmen, Deus abençoe todos que nos acompanham por esta rede. Mande uma oferta, um dízimo, um voto, para me ajudar a estar sempre aqui. Daniel de Oliveira Bradesco. Daniel de Oliveira Bradesco. 71-9918-62232. Marisete, Deus te abençoe. Quero e vou... Digo assim, fala ali alguma coisa. Quero ver meu bispo. Amém. Venha. A casa é sua. Salvador te ama. Shalom, Brasil.